Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós estamos na aula número 19 do 7º ano. O tema, o assunto que iremos discutir é formação das monarquias. Nós veremos sobre a formação da Inglaterra. Para isso, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. Primeiro, descrever o processo de centralização monárquica da Inglaterra, com destaque para os reinos de Guilherme I, Henrique II, Ricardo Coração de Leão, João Sem Terra e Henrique III. E identificar na Magna Carta o favorecimento da burguesia e consequente limitação do poder do rei, e detalhar a composição do parlamento. Antes de mais nada, o que você tem que ter em mãos? Um material para a aula de hoje. Seu livro didático, que acompanha essa aula, porque ele possui também informações relevantes sobre esse assunto. O caderno, para vocês fazerem as anotações, tanto das informações da aula de hoje, como de dúvidas que venham a aparecer, que venham surgir, para que depois vocês possam pesquisá-las. Lápis, caneta e borracha. Agora sim, vamos iniciar a aula de hoje. Assim como no caso da França, nós vamos analisar que o processo de centralização monárquica da Inglaterra com base nas ações de alguns reis. Alguns reis vão ter destaque nesse processo, porque suas ações, elas colaborarão para o processo de centralização e fortalecimento do poder real. Vamos lá, o primeiro, Guilherme o Conquistador. No século XI, Guilherme o Conquistador, duque de Normandia, região do norte da França, ele conquistou a Inglaterra e se tornou rei, com o título de Guilherme I. Quais foram as primeiras ações ou principais ações de Guilherme I no poder? Ele exigiu que os senhores feudais, que eram nobres de confiança do rei, lembram que a gente estudou lá no feudalismo? Eles prestassem juramento de fidelidade apenas ao rei. Não existe vassalo, suzerano como antes. Agora só tem o rei, todo mundo deve jurar fidelidade a ele. Dividiu as terras inglesas em condados e nomeou funcionários reais, então pessoas de sua confiança, para administrá-los. Eles eram chamados de xerifes. Ele proibiu as guerras particulares entre a nobreza. A ideia era guerrear por todos, pela Inglaterra toda e não entre si. Submeteu ainda a nobreza, dando início ao processo de fortalecimento do poder real. Então, a partir do momento que ele se coloca como grande líder, ele submete toda a nobreza a prestar esclarecimento a ele, a prestar essa fidelidade a ele, prestar contas do que estão fazendo, tudo ao rei. A conquista da Inglaterra, que foi liderada por Guilherme I, ela é registrada na famosa Tapeçaria de Bayeux, que é uma obra de 70 metros de comprimento que descreve 58 cenas o processo de conquista. E a narrativa que é expressa nessa tapeçaria, ela lembra uma história em quadrinhos, muito interessante. Tem imagens na internet, eu coloquei apenas uma para vocês, mas para vocês se inteirarem um pouquinho mais, já anota lá, é uma possibilidade de vocês verificarem melhor na internet, em outros sites. Henrique II, outro rei que vai fortalecer o poder do monarca, exigindo que todas as questões fossem julgadas por tribunais reais, por tribunais do rei e não por tribunais da nobreza. Na França teve algo parecido com outro rei. Aqui acontece o mesmo. Então, temos o poder judiciário indo para as mãos do monarca. Outro rei importante, Ricardo Coração de Leão. Ele é filho do Henrique II.
e acaba sendo o sucessor. Só que o Coração de Leão, ele passa a maior parte fora do país, fora da França, porque ele vai lutar nas cruzadas, que eram aquelas expedições militares para libertar a Terra Santa. Ele lutou principalmente na Terceira Cruzada, que era a Cruzada dos Reis. Não só ele, mas outros reis de outros países também lutaram. João Sem Terra. Olha o nome, vocês já vão entender o porquê do João Sem Terra e porquê dessa cara tristinha ali do lado. Irmão do Ricardo, ele envolveu-se em guerras demoradas e acabou perdendo boa parte das terras de sua família, que possuía aí no território francês. Por isso que ele acabou ganhando o apelido de João Sem Terra, porque perdeu essas terras da família. Para custear esses gastos, porque vocês sabem que em momento de guerra se gasta com munição, para manter o exército, alimentação, entre outros, ele acabou determinando sucessivos aumentos de impostos. E isso, de certa forma, gerou uma revolta, principalmente entre os nobres que obrigaram ele a assinar a Magna Carta. Magna Carta seria o conjunto de leis que eram superiores dentro ali da Inglaterra. O que dizia o documento? João, pela graça de Deus, rei da Inglaterra, senhor da Irlanda, duque da Normandia e da Aquitânia, conde de Anjou, determina que nenhum imposto será estabelecido no nosso reino sem o consenso geral. Para obter o consenso geral, a fim de lançar impostos, mandaremos convocar os arcebispos, bispos, ábades, condes e grandes barões por meio de cartas. E além disso, mandaremos convocar todos os nossos vassalos diretos. Todos os mercadores poderão livre e seguramente sair da Inglaterra, nela entrar, permanecer e passar, quer por terra, quer por água, para comprar e vender sem receio das extorsões ilegais, de acordo com o antigo costume. Essa parte ali de extorsões ilegais seria essa cobrança de impostos que não estivesse defendida ali na Magna Carta. Também encontrado em alguns livros como Carta Magna, tá? Henrique III, ele acabou desrespeitando a Magna Carta e ele impôs novas cobranças de impostos, o que acabou provocando revolta de novo entre a nobreza. Mas agora uma classe ganhou importância e também participou da revolta, que foi a burguesia. Devido a essa participação da burguesia na revolta, esse grupo, o grupo de burgueses, conquistou o direito de participar do Grande Conselho, ou seja, que em 1265 passou a chamar-se Parlamento. Seria ele o responsável pela criação e aprovação de leis. Então, aí o Parlamento ganha força e é dividido em duas câmaras. A Câmara dos Lordes, integrada por representantes do clero e também da alta nobreza, os barões, condes, duques, entre outros, e a Câmara dos Comuns, formada basicamente por representantes da pequena nobreza e também da burguesia. Na próxima aula, nós entenderemos um pouquinho melhor o conceito de absolutismo. Nós estamos vendo, nesse processo de formação, fortalecimento das monarquias, o quanto os reis estão conquistando poder, certo? Mas isso vai virar um regime político que nós vamos chamar de absolutismo e irá compor o que a gente vai chamar posteriormente de antigo regime. Na área política, absolutismo, em que o rei tem poder absoluto na política, economia, militar, sociedade, entre outras áreas. Nós temos o mercantilismo, que é o conjunto de práticas econômicas
sociedade estamental, que é uma sociedade dividida em estamentos, e a intolerância religiosa estará presente no antigo regime, porque o rei vai definir qual é a religião oficial do seu país. Mas eu já dei muito spoiler sobre as próximas aulas. Fica calmo que tudo isso vai funcionar devagarinho. Na próxima aula nós vamos entender o que é o absolutismo, as principais características, e eu vou retomar aquela ideia, aquele rei que eu pedi para vocês pesquisarem numa última aula, que é o rei Sol lá da França. Por que ele era chamado assim? O que tem a ver? Por que o Sol representava esse rei? Agora sim a gente vai para a atividade. Por isso a importância de ter tudo anotadinho, tudo organizado. Bons estudos a todos, até a próxima, um abraço e tchau!